Olá e seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do Conquista Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar em mais uma aula sobre conhecimentos gerais voltada para a sua prova de concursos públicos. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho da população brasileira, onde a gente vai trabalhar um pouquinho dessa questão dos fluxos migratórios que tem tanto dentro do nosso país quanto entre o Brasil e outros, tá? Ver como é que foi essa mudança de entrada de estrangeiros no Brasil, de brasileiros para fora e num segundo momento a gente vai ter que falar um pouquinho da densidade demográfica que nós temos em nosso território. Então bora lá. Antes de começar, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do nosso canal e bora pro vídeo. Pessoal, dentro dos fluxos migratórios, a gente tem que entender que nós tivemos várias pequenas migrações, tá bom? A primeira que a gente tem que destacar é uma grande migração que tivemos na parte interna, ou seja, dentro do próprio Brasil. Heitor, quando que acontece? Entre os anos 50 e 80, tá? Ela foi de maneira gradativa. Heitor, da onde para onde? Nós tivemos muitos nordestinos, ou seja, pessoas que nasceram no Nordeste, indo para onde? Para a região do Sudeste, em diferentes estados, né? Nós temos 4, mas foi basicamente ali na região Sudeste. Pessoal, por que motivo que isso aconteceu? Entre eles são vários, né? E claro, cada pessoa também tem seu motivo particular, mas os principais em cada um deles a gente pode destacar. Devido ao grande processo de urbanização das grandes cidades na região do Sudeste, nós tivemos também um grande aumento da industrialização, ou seja, de criação de indústrias. Quando a gente teve esse crescimento das indústrias, eram necessários trabalhadores. Por isso, por motivos de oportunidades de trabalho, muitas pessoas foram. E por fim, por causa do desenvolvimento econômico. Onde você tem o dinheiro circulando, você também pode ter novas oportunidades. Claro que com isso também tivemos alguns problemas que nós já conversamos sobre isso, né? Nós tivemos um crescimento desordenado, sem orientação, nós tivemos um grande aumento também desses processos onde você não teve um acompanhamento social devido a essas pessoas. A gente já conversou com isso em outras aulas, né? Mas dentro do processo migratório interno, a gente tem que destacar entre os anos 50 e 80, do Nordeste para o Sudeste. Além disso, um pouquinho depois, entre os anos 90 e anos 2000, a gente pode destacar que nós tivemos uma grande mudança interregional. Calma, é só um nome que é difícil, mas o processo não é. Heitor, o que foi? Basicamente, quando as pessoas saem do seu local de nascimento e tentam outra região, seja ela qual for, tá? Então, as pessoas se deslocarem na mesma região ali, mas saindo da sua cidade, nós tivemos um grande campo ali interregional, tá? Nos anos 2000 foram mais ou menos 3 milhões de brasileiros que saíram da sua cidade e tentaram outro local. Bacana? Heitor, e se a gente for mais recente, ali por volta ali dos anos de 2010 até a data atual desse vídeo? Bom, pessoal, aí a gente pode destacar uma mudança, um fluxo, uma mudança regional migratória chamada intrarregional. Dentro da região. Então, qual região? É quando a gente tem a mudança das pessoas entre cidades, mas do mesmo estado. Então, nós tivemos bastante. Então, quais? Foram variados. A gente não pode destacar um que nem a gente fez, nos anos 50 aos 80, tá bom? Mas nos últimos 15 anos, a grande tendência é as pessoas se mantêm no seu estado e mudam. Além disso, nós tivemos nos últimos 15 anos também muitos brasileiros fazendo um tipo de fluxo migratório chamado pendular. E o próprio nome pendular, parece um pêndulo, né? Justamente de propósito. Por quê? Porque geralmente as pessoas vão ou para estudar em algum lugar, então basicamente o brasileiro que vai até alguma região ali na sua cidade, não tem a universidade, ela quer estudar, então ela vai para a cidade onde tem ali dentro, estuda, quando acaba ela volta. Pendular. Da mesma forma, por causa do trabalho. De repente, a sua cidade não tem o trabalho que você pode fazer, o trabalho que você deseja fazer. Basicamente, é quando a pessoa vai até outra cidade, fica lá até o tempo do contrato, até o tempo de prestação de serviço e depois volta para a sua cidade originária. Ou seja, essa mudança
ela é chamada de pendular justamente porque ela não é fixa. A pessoa vai, realiza a tarefa, aquilo que ela está querendo fazer entre estudo e trabalho e depois volta para a sua região. Heitor, e no Brasil, nós temos recebido muitos imigrantes? Bom, é o seguinte, nos últimos anos houve um aumento exponencial, tá? Ou seja, um aumento de mais de 170% nos últimos 10 anos. Heitor, da onde que tem os principais imigrantes que estão vindo nos últimos anos, na última década em nosso país? Cada um por um motivo diferente, mas a gente pode destacar 3 grandes países, tá bom? A Venezuela, a Argentina e o Haiti. A Venezuela está passando por um problema, né? Não só financeiro, mas social, econômico e também político. Então você teve um grande fluxo migratório da Venezuela para o Brasil, você teve da Argentina, basicamente por problemas econômicos e financeiros que o país tem passado, mas isso não é só na última década, né? A Argentina está passando isso nos últimos 20, 30 anos. E o Haiti? O Haiti, pessoal, além de várias crises globais, passaram por terremotos, eles também passam por uma grave crise econômica e social muito, muito forte, né? Haiti, ele representa o país, Haiti, ele tem um dos piores índices sociais de infraestrutura do mundo em muitos aspectos. Então, realmente, eles passam por uma pobreza muito extrema e o Brasil, inclusive, já fez missões pela ONU e tudo mais lá, né? Então, é um país que o Brasil tem muita ligação nos últimos anos e, por isso, recebeu também muitos haitianos em nosso território. Historicamente, não é inédito. Se a gente recuar bastante no tempo, né? Literalmente, nesta ordem, nós temos 4 nacionalidades onde o Brasil, de maneira geral, recebeu muitos imigrantes em séculos passados. Então, nós tivemos no século XIX, muitos portugueses, depois italianos, depois alemães e, por fim, mais ali no finalzinho, os japoneses, tá? Então, nesta ordem é o fluxo migratório que vem. Claro, cada um por um motivo diferente, mas basicamente era em busca de oportunidades de trabalho, tá? A gente realmente teve, ao longo dos anos, muitas mudanças, mas nós, como brasileiros, somos muito influenciados e tivemos em nossa mistura social muitos portugueses, italianos, alemães e japoneses ali. Heitor, e mais recentemente? Bom, a gente pode ainda destacar nos anos 70 e é um processo que vai, na verdade, até hoje, tá? Então, nos últimos 50 anos, a gente ainda pode destacar muitos bolivianos também que nós temos em território nacional, nesse fluxo migratório, em especial também pelo mesmo motivo de outras nacionalidades em busca de trabalho. Então, mas esse processo ele não é de hoje, ele vem desde os anos 70. E ao contrário, Heitor, de brasileiros para fora, tem acontecido? Tem, e aconteceu em momentos diferentes. Eu acho que a gente pode destacar de maneira bem geral 4 deles, tá? Então você teve nos anos 60 e 70 muitos brasileiros que foram ali para o Paraguai, mais precisamente porque para tentar ter terras. Então era um momento onde você conseguia adquirir terras ali por um preço melhor. Então muita gente tentou essa oportunidade. Um pouquinho depois, nos anos 80, você teve um grande fluxo de brasileiros que foram para o Japão. Não sei se você sabia, anos 80 até o comecinho dos 90. Só que aqui a gente tem que destacar que houve também uma ligação dos filhos dos descendentes japoneses. Ou seja, aqueles japoneses que tinham ido para o Brasil anteriormente, no século XIX, depois tiveram filhos e netos, e muitos desses descendentes tentaram depois ir para o Japão, tá? Então você teve uma ligação até familiar e tudo mais. Depois, nos anos 90, começou um processo de saída de brasileiros para os Estados Unidos, que perdura até hoje, a gente sabe muito bem, tem muito brasileiro hoje, e mais recentemente, na última década, né, muitos brasileiros também têm tendo a sorte em Portugal, principalmente nos últimos 3, 4 anos, esse número tem crescido de maneira exponencial, tá bom? Então, basicamente, a saída dos brasileiros, dos anos 60 até atualmente, a gente pode destacar Paraguai, Japão, Estados Unidos e agora Portugal. Por fim, pessoal, não quero deixar de falar com relação à densidade demográfica. Heitor, o que é densidade demográfica? É quando a gente vê o número de habitantes
dividido pelo número de quilômetros quadrados que nós temos em região. Então, mas para que a gente precisa saber isso? Basicamente, para a gente ter uma noção se nós temos muitas pessoas em uma determinada região ou poucas em determinada região. E com isso, a gente tem que desenvolver políticas públicas voltadas para isso. Se tiver muita gente, concorda comigo que a gente vai precisar de mais infraestrutura, mais meios de subsistência para aquela região e todas as áreas que estão ali paralelas em relação a isso. Se a gente tem pouca, a gente tem que fornecer determinadas políticas públicas que fomentem o crescimento daquela região para trazer novos desenvolvimentos. Então, as políticas públicas no Brasil, elas funcionam de forma intrarregionalizadas, ou seja, de maneira com foco em cada uma das suas regiões. Portanto, a gente tem que saber. Heitor, hoje, qual que é o tamanho da população brasileira? Mais ou menos ali por volta de 208 milhões de habitantes. E a nossa área quadrada é de 8 milhões e 500 mil quilômetros. Fazendo uma divisão básica, um pelo outro, a gente chega no número de 24,4 habitantes por quilômetro quadrado. E o que significa? Que nós temos, em território nacional, uma média de 24 habitantes a cada quilômetro quadrado. Simplesmente é isso. Baseado nisso, a gente pode fazer o mesmo cálculo dividindo a população, cada região, pela sua área, tá? Pela área de cada região. Nós temos 5 grandes regiões no Brasil: Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste. E aí a gente pode fazer simplesmente a devida divisão pela sua população. E eu já fiz essa conta para você. Região Norte, 2,66 habitantes por quilômetro quadrado, Centro-Oeste 5,86, Nordeste 27,33, Sul 38,38, Sudeste 67,77 aproximadamente. Heitor, o que significa esses números? Vamos sempre fazer o paralelo com a densidade demográfica do país. O país tem uma média de 24 habitantes, certo? Se a gente estiver ali na média, a gente tem uma população por quilômetro quadrado, ok, tá? Se tiver pouca, é baixa densidade demográfica, ou seja, precisamos de políticas públicas para aumentar, para as pessoas terem mais oportunidades nessas regiões. E se tiver muita gente, a gente vai precisar de infraestrutura para sustentar e tudo mais essa população. Então a gente pode falar que hoje no Brasil, as regiões Norte e Centro-Oeste têm uma baixíssima densidade demográfica, tá bom? Ou seja, 2,66 e 5,86, ou seja, baixíssima. São regiões que precisam de políticas públicas para que as pessoas busquem essas regiões e sejam mais incentivadas. Enquanto você tem o Nordeste com uma população que está na média a nível nacional, com 27 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto a região Sul e Sudeste está com uma densidade demográfica muito alta. Ou seja, principalmente o Sudeste, pessoal, que tem o dobro ainda do Sul, é uma região que está extremamente populosa, tá? Tem muita gente na região do Sudeste. E isso aumenta mais as desigualdades sociais e também faz com que tenham mais infraestruturas necessárias para que as pessoas tenham minimamente ali conforto, tá? Então, realmente, hoje, em termos da menor densidade demográfica para a maior densidade demográfica, é esta a ordem: Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste, pessoal. Bacana? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça, hein, de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal e nos ajude a crescer a cada vez mais. Obrigado e bons estudos para você.